Boa noite, amigos do IGESE. Hoje, mais uma quarta-feira, com mais um palestra e prosa, né? Estamos agradecendo a todos vocês que estão se juntando a nós neste momento. Queremos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão, que é a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, TV 7, Rede Amigo Espírita e Rádio Portal da Luz. Bom, gente, antes de começarmos, né, o nosso programa de hoje, o Palestra e Prosa, que vai tratar da liberdade, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E olha quem eu trouxe para a nossa prece. Nosso Mestre Jesus vai nos acompanhar, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante, com nosso Mestre Jesus aqui conosco, abençoando a nossa reunião. Senhor, pedimos a tua proteção sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão agora sintonizando conosco. Sabemos, Senhor, que a tua palavra, os teus ensinamentos, mais atuais do que nunca, quando penetram no nosso coração, nas nossas mentes, estes ensinamentos mudam as nossas vidas, mudam o nosso comportamento. É muito bom poder ter a oportunidade de aprender as tuas palavras, à luz da nossa doutrina espírita, maravilhosa e consoladora, que nos abraça, nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pedimos inspiração também para o nosso palestrante da noite, Arthur Azevedo, e uma bênção para todas as pessoas que estão se conectando, que irão se conectar, que irão assistir posteriormente, que elas sejam alcançadas pela tua bênção, pelo teu amor. Assim seja. Bom, de onde quer que você esteja assistindo, nós queremos pedir, se você já não é inscrito no canal, se inscreva. É esse retângulozinho vermelho que você está vendo aí embaixo, né? Você se inscreve no canal que você está assistindo, dá o seu like, que é o positivo aí, para que você dando esse like, o YouTube entende que você gostou e mostra essa mensagem para mais pessoas. Vamos fazer essa mensagem consoladora chegar a muitos corações, tá certo? Bom, gente, então vamos aqui, né, apresentar o nosso palestrante da noite. Deixa eu abrir aqui. Eita, esse WhatsApp meu acaba comigo, sabe, gente? Mas é assim mesmo. Deixa eu buscar aqui. Eu tinha colocado engatilhado, mas o trem fugiu. Ah, tá aqui. Olha, o Arthur, tá? Ele iniciou os estudos na doutrina espírita aos 13 anos, em 1984, no Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo. Aos 22, ele atuou como orientador da mocidade, da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional na cidade de Niterói. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo de apoio ao menor, hoje Casa de Batuíra, e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, e prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores da populosa favela de São Gonçalo. Em 99, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos ele permaneceu, né, nessa presidência com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa.
De volta a Niterói, ele foi orientador dos estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e membro da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestras na cidade do Rio, São Paulo, Goiás e Maranhão. Foi prefaciador de 3 livros, Espiritismo e Política, de Paulo R. Santos, O Primário de Kardec, de Sérgio F. Aleixo, e Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal. Tem 2 livros publicados, Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, e Espiritismo versus Ramatidismo. Bom, esse aí é o nosso currículo do palestrante de hoje, Arthur Azevedo. Seja bem-vindo, Arthur, à nossa sala virtual mais uma vez, né? O IGESE te agradece por estar aqui conosco e a sala virtual é toda sua. Obrigado, Isabela, pela apresentação. Mais uma vez, ficamos aí muito felizes de estarmos aqui de volta no Palestra e Prosa, trazendo um pouco, né, da nossa contribuição ao melhor entendimento da doutrina espírita, uma vez que nos cabe aí essa tarefa de divulgarmos o mais possível essas verdades que a doutrina espírita nos traz, né, já que tivemos o privilégio de receber de outras pessoas essas informações e agora as repassamos, né? Então, é um dever moral que todos nós temos com a própria doutrina espírita. Isso aí. Beleza, a sala é sua. Bem, então, a Isabela, né, nos convidou para falarmos de um tema muito importante, né, para todos nós, que é a liberdade. E liberdade, infelizmente, tem sido algo que muitos de nós não têm respeitado muito, né? Uma vez que utilizamos dessa nossa liberdade, dentre elas o próprio livre-arbítrio, para muitas vezes agirmos em não conformidade com a lei de Deus, né? Infelizmente, como nós sempre lembramos, somos espíritos ainda bastante atrasados, estamos num planeta, né, no mundo de provas e expiações, que está, obviamente, em consonância com ainda o nosso pouco adiantado estado evolutivo, né? E, em função, né, dessa nossa temporária condição de espíritos ainda pouco adiantados, não sabemos, muitas vezes, manejar com aquilo que Deus nos oferta para o nosso próprio adiantamento espiritual, tanto no terreno da intelectualidade, da inteligência, como também no terreno moral, né? Quem não conhece, né, aquela famosa frase de Paulo, né, de que tudo nos é lícito, né, mas nem tudo nos convém, né? Esse tudo nos é lícito no sentido de que nós podemos tudo, teoricamente. Só que nem sempre esse tudo, né, ou boa parte desse tudo, deva ser efetivamente realizado, uma vez que pode ofender, né, o direito alheio, pode ir além, né, do desejado. E essa nossa liberdade, muitas vezes, cotidianamente, infelizmente, mal utilizada, na medida em que nós a utilizamos de uma maneira errada, de uma maneira errônea, e acabamos, então, fazendo com que nós invadamos o espaço, né, do outro, né, das mais variadas maneiras, sem, muitas vezes, que nos apercebamos, né? Então, o Espiritismo, diferentemente das outras doutrinas, diferentemente das religiões, nos faz sempre um alerta em relação ao nosso comportamento, né? Uma vez que a salvação, ela não é um artigo de fé para o Espiritismo.
a chamada salvação para o espírita deva ser justamente a sua melhoria, né? A sua melhora, o seu adiantamento, né? Principalmente no terreno moral, alicerçado, né, na inteligência, né? As duas asas do espírito, moral e inteligência, né, que devam caminhar juntas para que o espírito atinja a perfeição. E isso se dá, como nós bem sabemos, através das reencarnações. Tá? Então, o Espiritismo nos traz esse convite para a boa utilização da nossa liberdade, né? De modo que essa liberdade não seja conduzida e que vá trazer aí, possa trazer prejuízos ao nosso semelhante. Para quem deseja, obviamente não nos será possível estudarmos todas as questões que constam desse capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 10, anotem aí, capítulo 10, Lei de Liberdade. Mas, obviamente, nós iremos aqui hoje tratar de algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos em relação a esse tema. E na primeira pergunta que nós destacamos aqui, a pergunta 825, Kardec, então, indaga: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Claro que os espíritos aí estão se referindo à posição social, né? Os pequenos seriam aqueles que, naquela encarnação, né, ou determinada encarnação, se encontram na base da pirâmide social, os mais pobres, enquanto os que ocupam, né, em determinada encarnação, o topo dessa pirâmide social são aqueles que têm mais recursos e mais poder. No entanto, os espíritos nos dizem que esse poder não pode extrapolar o direito daquele que lhe é menor na hierarquia social. Então, o espiritismo se coloca contrariamente contra os abusos, né, no que tange a relação, por exemplo, de empregados e empregadores, né, de chefes e os subalternos, né? Por quê? Porque o espiritismo enxerga que não é porque, né, o indivíduo está naquela posição que ele pode abusar, né? Porque há direitos que são inalienáveis. Um desses direitos é o de ser respeitado, né? Então, nós percebemos que cada vez mais a legislação humana vai credenciando e vai possibilitando, né, as pessoas, aos indivíduos que fazem parte dessa base da pirâmide social, a terem os seus direitos respeitados, né? Para que não sofram, por exemplo, assédio moral, né? Para que tenham os seus salários regiamente pagos, protegidos pela lei. Enfim, uma série de coisas, né, que a própria legislação humana vai concedendo para que haja um equilíbrio maior, né, entre as classes sociais, né? E então os espíritos nos dizem, né, quer dizer, que todos precisamos uns dos outros, assim os pequenos como grandes, né? Então todos nós temos, independente, né, da posição social que nós ocupemos, uma importância, né? Basta, por exemplo, nós vermos as pessoas, os indivíduos que cuidam, por exemplo, da coleta do lixo, que infelizmente, né, uma atividade muitas vezes pouco reconhecida, mas super importante, porque trazem uma série de benefícios para a sociedade, que é a coleta dos dejetos, do todo o lixo que nós produzimos. Assim como tem também importância
toda e qualquer profissional, seja da atividade mais simples até a mais complexa, mais sofisticada em termos de conhecimento, né? Que exija um conhecimento, um estudo maior. Porque todos somos interdependentes. O Espiritismo nos ensina isso. Essa interdependência que nós temos uns em relação aos outros. Né? Então, é muito triste quando nós verificamos que há pessoas, né? Isso nós temos que, obviamente, trazer para nós, inicialmente, vermos, né? Verificarmos se nós estamos, primeiramente, fazendo isso, para depois olharmos o nosso semelhante. Então, né? Façamos essa análise para ver se, em algum momento, nós não estamos aí, muitas das vezes, nos comportando mal perante aqueles que, em relação à posição social, se encontram abaixo de nós, né? Tratando mal um garçom, tratando mal uma empregada doméstica, enfim, um motorista de ônibus, né? Porque muitas das vezes os preconceitos humanos, os preconceitos sociais, fazem com que nós tenhamos a ilusão de que estamos acima deles. Enquanto, na verdade, isso é algo completamente ilusório, né? Uma vez que, neste momento, nós podemos ocupar uma posição social mais elevada, o que não garante, por exemplo, que isso vá ocorrer para o resto das nossas vidas, né? Quantos bilionários ou milionários não foram à falência, né? E voltaram a ocupar a sua condição de pobre? Nós não sabemos o dia de amanhã. E muito menos sabemos o que poderá nos ocorrer numa encarnação futura. Porque Deus permite que nós ocupemos as mais variadas posições nas nossas mais diversas encarnações. Em determinada encarnação, nós podemos nascer numa família abastada, numa outra, podemos vir numa família que padece aí da miséria econômica. Isso tudo vai depender de uma série de fatores, né? Porque nos dizem os espíritos que o espírito deva aprender tudo e deva passar pelas mais variadas situações para o seu aprendizado. Então, às vezes nós vimos como homem, outras como mulheres, como mulher, né? Como falei anteriormente, numa posição social mais elevada, outra vez em meio a uma situação menos privilegiada, né? Para que haja aí, né, um aprendizado sempre, né? E não acharmos também que, fulano nasceu numa situação social menos dignificante, então aquilo foi um castigo. Não, primeiro que Deus não castiga, né? Existem as provas e existem as expiações. Por vezes, né, nós muitas vezes vemos aí irmãos nossos morrendo de fome na África, em vários continentes afora, na Ásia, aqui mesmo no Brasil, né? Países geralmente com maior dificuldades, né? Nessa área econômica, e nós logo pensamos, ele está espiando, né? Ele foi alguma coisa ruim, ele abusou da fortuna, abusou do dinheiro numa encarnação passada. Pode ser, mas não necessariamente. Aquilo pode ser, às vezes, para ele uma prova. Ou então ele nasce naquela família justamente com a missão, com a tarefa de tirar aquela família daquela condição. Então, nasce com uma inteligência, né, mais aflorada, e aí, através, né, do trabalho e do bom exercício da inteligência, ele, então, consegue tirar a família, após alguns anos, obviamente, tem que atingir pelo menos a juventude, daquela situação de miserabilidade. Enfim, são as mais variadas situações e não nos cabe julgar todas sob um único ponto de vista. Cada um de nós traz uma história, cada um de nós tem uma necessidade diferente uns dos outros, né?
Claro, como dissemos anteriormente, não podemos aí, obviamente, esquecer que existe sim a questão expiatória, que muitos dos nossos irmãos se encontram, né? Muitas vezes por terem abusado realmente dos recursos em outras existências, mas essa não é a única razão pela qual alguns experimentam, por exemplo, encarnarem num país ou uma sociedade que tenha dificuldades aí na questão econômica, né? E aí acaba passando aí pela prova da pobreza, pela prova da miséria, muitas das vezes, né? Então, essa é a nossa primeira questão, né? Que nós achamos por bem analisarmos bem e verificarmos se não estamos, às vezes, nos servindo da nossa posição, talvez um pouco melhor, um pouco mais privilegiada, para humilhar o nosso semelhante ou destratá-lo. Na questão 826, Kardec então pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Olha que interessante. Será que nós podemos gozar de absoluta liberdade em algum momento? E aí os espíritos nos dizem: nas do eremita no deserto. Quer dizer, ele pega aí uma figura de alguém que se encontra sozinho, completamente sozinho. Quer dizer, só assim, né, numa situação como essa, né, que o indivíduo poderia gozar de absoluta liberdade, como um eremita no deserto, onde não há ninguém com quem ele possa se relacionar. E aí os espíritos então completam: desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, a partir do momento em que estamos acompanhados de uma só pessoa, a nossa liberdade já não é mais absoluta. Nós temos que pensar como que as nossas ações poderão refletir no outro. E elas efetivamente se refletem no nosso semelhante ou nos nossos semelhantes, né? Porque nós fazemos parte de um corpo social, de um organismo social. E o nosso comportamento vai ter um impacto, claro, que não é um impacto decisivo, mas que somado ao comportamento de outros vai produzir um efeito, né? Vai produzir um determinado efeito, né? Então, uma sociedade de egoístas vai provocar, né, uma série de problemas. Uma sociedade de orgulhosos também vai ocasionar uma série de problemas e sofrimentos, né, de desajustes, né? Uma vez que, né, nos utilizamos de uma figura aí de linguagem, a floresta só é verde porque as árvores são verdes. Então, se nós temos críticas a fazer ao mundo ou à sociedade em que vivemos, nós não podemos julgar que o problema está lá fora. Não, o problema está em nós. Porque a sociedade, o organismo social, é o somatório de indivíduos e de suas ações. Porque se todos nós fôssemos bons, a sociedade, né, não estaria sofrendo e padecendo de todos esses problemas. Então, infelizmente, nós vemos muitos irmãos nossos, né, apenas com uma postura muito crítica em relação a como as coisas andam no mundo, mas se esquecem, né, de que o trabalho deva começar por eles próprios, por nós próprios, para depois, então, né, nós acharmos aí que podemos ter a condição de estarmos julgando, né, como se nós não fizéssemos parte dessa sociedade, desse organismo social, da humanidade. Seja como indivíduos encarnados, como estamos no momento, também como desencarnados, já que, como também aprendemos no Espiritismo, há uma relação, né, entre encarnados e desencarnados. Eles nos influenciam, né?
Assim como também nós podemos influenciá-los para o bem ou para o mal, né? Então, o nosso bom exemplo não nos faz apenas um bem individual, ele também arrasta tanto aqueles que estão nos acompanhando, sejam encarnados quanto desencarnados, né? Então, a pessoa pensa geralmente assim, não, eu sou livre para agir como eu quero. Mas ele não pensa que, às vezes, ele agindo mal, ele está arrastando outras pessoas para agirem mal também. Porque ela geralmente pensa assim, bem, se fulano está agindo, está sendo desonesto, eu também vou poder ser desonesto, não está acontecendo nada com ele, né? Se fulano é prepotente, orgulhoso, vaidoso, eu também posso ser, porque ele está se dando bem, né? Então, esse pensamento, ele vai sendo, né, vai contaminando, né, cada vez mais pessoas. Esse comportamento individual se torna um comportamento, às vezes, de um pequeno grupo, esse pequeno grupo cresce, se torna aí uma grande coletividade, como nós vemos, né, estamos observando uma série de comportamentos completamente antissociais, que vão trazer desajustes ao meio social, em todas as áreas. Na área da cultura, nós estamos vendo o que anda acontecendo, né, da música, da literatura, né? Isso tudo tem um impacto sobre o comportamento dos indivíduos na sociedade, né? E sabendo disso, né, algumas inteligências encarnadas e desencarnadas ficam propagandeando uma série de comportamentos que eles acham e consideram salutares e que, na verdade, podem não ser tão salutares, né? Comparemos aí o comportamento da sociedade atual em muitas áreas com as do passado, né? Temos verificado alguns avanços, mas também temos verificado uma série de situações, muitas vezes até constrangedoras, né? Os hábitos, os comportamentos andam em algumas áreas bastante preocupantes. Os espíritos, inclusive, nas suas comunicações a diversos médios, têm alertado em relação a isso, né? Há um problema aí de total falta de preocupação, né, com determinados valores, que não são valores apenas culturais, passageiros, mas são valores imperecíveis, são valores morais importantes. Então, nós vemos aí uma série de desajustes na área da sexualidade, por exemplo, desajustes na área do convívio social, onde ninguém mais respeita ninguém, né? Quem dirige vê o trânsito nas grandes cidades, ou até mesmo nas médias e pequenas, como que anda, né? Uma total falta de gentileza, uma total falta de preocupação com o seu semelhante. Isso nós estamos falando de são pequenos exemplos, mas que se estendem para outras grandes áreas, né? Podemos mencionar, por exemplo, na corrupção, né? Quer dizer, quando o indivíduo requer para si um dinheiro que não lhe pertence, que pertence à coletividade, né, para o seu próprio benefício e não está nem aí, como se diz, para o seu semelhante, retirando, inclusive, recursos que poderiam estar servindo a hospitais, a escolas, que poderão indiretamente ocasionar em verdadeiras tragédias. Porque, às vezes, o indivíduo chega lá no hospital, não tem um esparadrapo, não tem o equipamento que precisaria ter. Por quê? Porque aquele recurso foi utilizado por outra pessoa, mal utilizado por outra pessoa, ou desviado por outra pessoa, ou por grupos, e ele acaba não tendo o atendimento que deveria e acaba falecendo, acaba perdendo a sua vida. Então, perceba que, nesses exemplos, a gente vê que as nossas ações têm reflexos, às vezes reflexos imperceptíveis, e outras vezes reflexos
gigantescos, dependendo da ação, dependendo até da nossa posição na sociedade. Quanto mais poder eu tenho, maior reflexo das nossas ações, das ações. Quanto menos, talvez fique um pouco mais circunscrito, né? Então, cada um tem que avaliar. E, obviamente, também no meio familiar, porque a família é uma micro-sociedade, né? É ali que a sociedade se expande, né? É ali que se inicia tudo, naquele pequeno núcleo, né? E é por isso, por exemplo, que consta nesse capítulo da Lei de Liberdade, na questão 828, uma pergunta interessante, que é a seguinte: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Aí, já bate justamente aquilo que nós estávamos falando, da família. Indivíduos que exercem um despotismo dentro do lar. E isso a gente vê atualmente, né, na questão da violência doméstica, um problema que parece se agravar a cada dia, pelo menos essa é a impressão, né, porque nós olhamos nos jornais, vemos o noticiário e nós vemos verdadeiras tragédias domésticas, né, no seio familiar, né, é o marido matando a esposa, ou a esposa matando o marido, ou o filho que tenta engendrar o assassinato do pai ou da mãe para receber alguma espécie de seguro, né? Como nós vimos aí num caso alguns anos atrás, dos Richthofen, né? Onde foi planejada a morte do pai e da mãe da tal Suzane, né? É um conhecido de todos, vou mencionar aqui porque é um caso conhecido de todos, para que ela pudesse receber um seguro que estava em seu nome, que inclusive é um crime muito comum nos Estados Unidos, onde se tem toda uma cultura do seguro, é uma coisa comum por lá, se faz seguro de tudo, dentre eles o seguro de vida, né? E quando a polícia descobre, né, que houve ali um crime, uma das primeiras coisas que ela aventa, né, quando não há sinais ali de latrocínio, né, que é a morte, o roubo seguido de morte, né, que aquela morte foi incentivada para se receber algum seguro, né, pela morte da pessoa, né? Então, esses problemas domésticos aí ocorrem e, às vezes, partem de indivíduos, como diz aqui na pergunta, de opiniões liberais, mas que, às vezes, se comporta como um déspota no lar, ou com seus subordinados, com seus empregados, né, aqueles que estão sob seus cuidados na área profissional. E aí os espíritos respondem: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Né? Bem o tipo, né? Bem as paixões que ilustram esses casos que eu mencionei, né? Na questão do filho ou da filha que, por um egoísmo, porque ela pensou só em si, engendra e maquina a morte dos pais. E a questão do orgulho, onde o homem, por exemplo, né, que é o caso mais comum, né, nada contra os homens, eu sou parte deles, né, mas por ser algo comum, nós mencionamos que, às vezes, o homem, por uma questão de orgulho, né, acaba agredindo a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, né? Às vezes se irritando até porque a esposa está ganhando mais que ele, então ele se acha diminuído, aí começa a agredir, tanto física quanto moralmente, a sua esposa, ou porque ele, enfim, são as mais variadas situações, né, em que isso ocorre. E muitas das vezes são indivíduos, como diz ali, são muito liberais, muito tranquilos em sociedade, mas que acabam dando vazão a esses problemas dentro do próprio lar. E também, né, como diz aqui,
com os seus subordinados, né? Um exemplo que eu já citei logo no início dessa nossa live, onde as pessoas se utilizam do poder que elas têm a mais, né, para humilhar, para assediar, para, enfim, causar uma série de humilhações àqueles que estão sob as suas ordens, né? Então, é muito infeliz esse comportamento, que, aliás, é um comportamento já presente, né, em que a legislação já indica aí uma punição, né, para quem faz essas coisas. No passado não tinha, né? Então, os abusos foram ocorrendo e chegou um momento que a sociedade disse, não, vamos, né, legislar aqui, os legisladores pararam e vamos tentar controlar essa situação, impondo uma penalidade para aqueles que se comportarem dessa maneira. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a lei humana é importante para regular os relacionamentos, né? As relações humanas. Nós não estamos ainda num estágio espiritual onde as pessoas respeitem por respeitar, infelizmente. Elas se comportam, né? Nós nos comportamos, né, na maioria das vezes, bem mais em função do temor em relação ao que possa nos ocorrer, né, no caso, uma prisão, né, uma punição qualquer, do que propriamente por um gosto pessoal, né, que nós realmente tenhamos prazer em agir para o bem. Então, é por isso que, em uma oportunidade até passada, nós falamos que duvidávamos muito que no curto espaço de tempo de 30 anos, nós pudéssemos alcançar aí um estágio de mundo de regeneração. Por quê? Porque a humanidade caminha ainda a passos muito lentos para que realmente nós possamos dizer que ela, né, se encontra próxima a uma condição de mundo de regeneração, né? Por todas essas situações que nós vemos cotidianamente, né? E realmente muito negativas. Da questão 827, Kardec então pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo? Quer dizer, o fato de nós respeitarmos os direitos alheios, de termos que respeitar os direitos alheios, nos faz menos livres, digamos assim, né? Menos donos de nós mesmos? E aí os espíritos respondem: de modo algum, porquanto esse é um direito que lhe vem da natureza, né? Então, quer dizer, é uma obrigação nossa de respeitar os direitos alheios, né? E esse direito alheio é um direito que vem da própria natureza. Quer dizer, todos nós somos iguais perante Deus, né? O que não faz com que nós achemos que possamos ser completamente iguais na sociedade, porque assim, né, assim que ela funciona, né? O que seria essa igualdade? Inclusive, o Espiritismo se coloca bastante contrária à ideia da igualdade absoluta, porque a igualdade absoluta seria dizer que, por exemplo, nós somos iguais em tudo, inclusive nos nossos caracteres individuais, e nós sabemos que há diferenças. Tanto, isso os espíritos nos dizem, né, em outras questões, tanto em relação à inteligência, quanto ao desenvolvimento moral, né? Uns vão se interessar mais por determinadas coisas que os levarão a trilharem caminhos, digamos assim, mais tranquilos na vida, por suas próprias escolhas, e outros vão trilhar um caminho mais árduo, porque muitas vezes não se esforçaram o suficiente, né? Então, achar que todos os indivíduos devam ser iguais, e sendo que eles envidam esforços diferentes, seria uma grande injustiça. Imagine, né, você
que, por exemplo, estudou medicina, né? Se esforçou lá, estudou todos aqueles anos, fez uma especialização, e aí você chega, né, termina a faculdade e verifica que o seu salário para cuidar de vidas, né, e depois de tantos esforços, de tanto estudo, é o mesmo de alguém que nunca gostou de estudar, que repetiu de ano, enfim, que nunca sequer leu um livro na vida, não se interessa por nada, e decide, enfim, ocupar uma profissão, ou uma carreira, né, uma atividade muito mais simples. Isso, obviamente, retiraria dos interessados em fazer medicina, né, todo o interesse, porque se ele pode se tornar, por exemplo, um entregador de pizza, para que ele vai se esforçar tanto em ser médico? Ou em ser advogado, em ser engenheiro? Estou dando aqui um exemplo, mas há centenas de profissões tão maravilhosas, ou que exigem tanto esforço quanto a de médico. Mas estamos aqui falando do médico. Então, não haveria nenhum incentivo, né? Porque as pessoas também agem conforme aquilo que elas vão colher no futuro, né? Ninguém faz apenas as coisas pensando no seu semelhante. Até que seria, talvez, o ideal, mas a nossa tendência sempre é pensarmos no nosso bem-estar, o que não é errado. Pensar em si, pensar no próprio progresso, desde que isso não vá afetar, desde que isso não vá, enfim, dificultar a vida de ninguém, não tem nada de mal, né? É a chamada ideia, né, que se tem, né, do indivíduo ter aí a motivação de querer o melhor para si, não é nada de errado nisso, né? Enquanto que outros às vezes são mais displicentes, né? Não, às vezes, não se interessam pelo futuro, não tem, enfim, não enxergam muita motivação em se esforçarem para se melhorarem. Para esses, infelizmente, a vida, né, como nós vemos cotidianamente, vai ser mais difícil, né? Então, a ambição, desde que não seja desmesurada, é muito saudável, né? Eu ambiciono me tornar um excelente profissional, um profissional de excelência na minha área. Eu quero ganhar mais, então vou fazer mais cursos, eu vou me especializar numa área. Isso tudo, né, é salutar, né? E, obviamente, os frutos vão, na maioria das vezes, derivar aí dos esforços, né? E também de algumas circunstâncias, né, que a pessoa vai ter, alguns obstáculos que a pessoa vai ter que superar. Então, às vezes, o indivíduo quer ser um engenheiro num país, ou num estado, ou numa cidade, onde não se construa muito, ele vai ter que procurar outras oportunidades em outro lugar. Então, ele tem que ter essa visão, né, de que, às vezes, ele vai ter que ter sacrifícios, né, para chegar ao seu objetivo, né? Então, são coisas que o nosso livre-arbítrio faculta, né? Essa liberdade de escolha. Nós, todo momento, fazemos escolhas. Quando nós vamos numa feira e nós vemos um monte de maçãs, nós vamos escolher as maçãs estragadas? Ou que tem ali um bicho, ou que foram machucadas, que caíram no chão? Não. Mas isso é egoísmo? Você escolher as melhores maçãs? Não, não é. Né? A mesma coisa na vida. Desde, obviamente, que aquilo não, né, como nós falamos, não prejudique o semelhante. Né? Bem, então vamos lá. Estamos aí com 45 minutos. Vamos continuar com as nossas observações. Aí, nessa questão 828, que nós falamos do despotismo de certos homens, há uma subpergunta em que Kardec indaga:
ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo. Olha que pergunta interessante. Será que os princípios que nós esposamos neste mundo vão ser levados em conta mais adiante, numa outra encarnação ou no mundo espiritual? E os espíritos respondem: quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Aquilo que falamos anteriormente, né? Todo princípio, por mais justo que seja, ou difícil de aplicar, nós não temos que exigir dos outros. Nós temos que exigir, primeiramente, de nós mesmos, né? Nós falamos isso porque temos verificado a postura de muitos dos nossos irmãos, a chamada postura crítica, né? Sobre tudo. Mas muitas vezes o indivíduo está ali criticando, dando todas as soluções para a humanidade melhor, para um mundo melhor, mas ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o filho, não respeita o colega de trabalho, não respeita ninguém no trânsito, não respeita nada, não faz nem a sua cama, não arruma nem a sua cama, mas ele quer mudar o mundo. Ele tem as respostas para tudo, mas não tem as respostas para si e nem as coloca em prática. Então, qual a moral que nós teremos de querermos mudar o nosso semelhante se nós não começarmos a nossa própria mudança? Porque se espalhou, né, na sociedade a postura da reclamação. O indivíduo reclama de tudo. Ele reclama do governo, ele reclama do sistema econômico, ele reclama de tudo. Nada tá bom. Mas quando você vai tirar o véu, né, do comportamento daquele indivíduo, né, às vezes essa informação aparece, você vai ver, poxa, mas como é que ele quer a perfeição alheia do mundo se ele age dessa forma, se ele pensa dessa forma, né? Porque é muito fácil nós termos bons princípios, porque é tudo de boca. Então eu fico alardeando esses meus bons princípios, né, de uma maneira teórica, onde eu fico muito bem na fita, como se diz na gíria, né? Fico muito bem aos olhos dos outros. Nossa, como ele é preocupado com o social, como ele é preocupado com a sociedade, como ele é um indivíduo de grandes ideias, de ideias que vão mudar o mundo. Mas fica tudo de boca para fora. Ele utiliza muitas das vezes, né, ou nós utilizamos muitas das vezes, apenas como uma maneira da gente apontar o erro alheio. Né? Na postura sempre de atacar aqueles que nos cercam, como se nós fôssemos perfeitos. Né? Então, claro, não quer dizer que nós tenhamos que ter os olhos fechados em relação aos problemas que nos cercam, óbvio. Mas se verdadeiramente nós queremos um mundo melhor, que nós saibamos utilizar da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, inicialmente para nos modificarmos interiormente, né? Para então querermos mudar o nosso semelhante. Isabela, alguma pergunta? Temos participação aqui no chat, as pessoas colocando alguma opinião, colocando pergunta, mas pelo que você expôs aí, né, deu para a gente perceber, pelos ensinamentos do nosso codificador, a questão da liberdade. Já dizia Cecília Meirelles numa poesia, olha só o que ela dizia: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, nós entendemos o que é liberdade, mas não sabemos explicá-la. E você disse muito bem, o nosso codificador disse, não existe liberdade plena.
Não foi o codificador, foram os espíritos, né? Sim. As perguntas que você citou. Não existe liberdade plena. E você mesmo está exemplificando que a liberdade, ela só é plena para aquele exemplo lá do ermitão, né? É verdade. Né? Num deserto onde ele está completamente, né, sozinho. E não é uma situação comum no nosso mundo, né? Estamos sempre cercados, né, dos nossos semelhantes, né? E a gente percebe que os direitos dos nossos semelhantes muitas vezes não são respeitados por nós mesmos. E olha só o que o Daniel Rosa... Aliás, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando, a Claudina, a Denise, o Erivelto, a Cida, a Tatiana, todos eles aí nos prestigiando. Claudina, cadeira cativa, nem precisa falar. A Denise falou também. E olha aí, o Daniel também. O Daniel está sempre presente nas lives. O grau de liberdade plena é possível com responsabilidade moral apoiada aos preceitos éticos e morais de Jesus, do amor ao próximo e a si mesmo, fazendo a outro o que queremos que nos façam? Essa seria a liberdade plena? Sem dúvida, é a liberdade com responsabilidade, né? Com preocupação, né, com o semelhante, né? E não agindo conforme os nossos impulsos, né? Que, conforme dissemos no início, são impulsos ainda governados pela animalidade, porque nós, como espíritos, ainda estamos muito próximos à natureza animal, né? E muito ainda afastados da natureza espiritual pura, né? Aquela que nós ainda iremos alcançar, que estamos ainda dando praticamente os primeiros passos, né? Já que, por exemplo, um planeta de provas e expiações vem logo, por exemplo, depois de mundos primitivos, né? Então, é como se tivesse nós aí nas primeiras séries, né? Onde nós tentamos dominar a nossa animalidade, as nossas paixões animais, para então, né, alcançarmos aí pouco a pouco e nos afastarmos desses impulsos animais e para adotar um comportamento mais condigno com a espiritualidade, com as coisas do espírito. E a liberdade e o livre-arbítrio? Como é que se pontuam as duas coisas? Realmente, né? Nesse mesmo capítulo, capítulo 10, né, a partir da questão 843, Kardec já trata disso, né? Se o homem tem se o homem tem um livre-arbítrio dos seus atos. E os espíritos respondem que tem a liberdade de pensar e tem igualmente a de obrar, né? Quer dizer, nós temos a liberdade de pensar e de agir. Agir. Né? Então, caso não fosse assim, se nós fôssemos, por exemplo, como alguns acreditam, influenciados pelos astros, né? Nós não mais teríamos o livre-arbítrio. Porque seríamos sempre a desculpa de que, não, eu agi assim porque eu estava sob a influência de Saturno em confluência com Marte. Quer dizer, né? Perceba que o homem, ele procura, né, a humanidade procura sempre subterfúgios para se eximir da responsabilidade. Nós citamos aí os preceitos astrológicos e, às vezes, até no nosso meio espírita, nós apelamos para essas coisas. Claro que, obviamente, o espiritismo nada tem a ver com isso. Mas nós culpamos quem? Mas foi o meu obsessor, né? Não foi por causa do obsessor, eu estou obsidiado, eu devo ter agido mal em função de uma má influência. Essa má influência pode existir, mas no final das contas, você é o responsável integral pelas suas ações, por maior que seja a má influência que lhe esteja sendo exercido. Então, não tem desculpa. Nós temos a liberdade de agir e colheremos resultados de todas as nossas ações. E até no Livro dos Espíritos mesmo, fala que a liberdade, ela é ilimitada só pelo pensamento.
E como é que seria, né? O pensamento? Porque primeiro a gente pensa, e os pensamentos se transformam depois em ação. Sim. Como é que seria pensamento, então, agindo conosco, com a nossa liberdade? Que tudo bem, no pensamento ela é ilimitada, mas a partir do momento que você vai materializá-la, aparecem os fatores limitantes, né, Arthur? Você gostaria de falar sobre isso também? Sim, é uma questão muito importante, né? É importante nós controlarmos os nossos pensamentos. No nosso atual estágio evolutivo, é compreensível que nós tenhamos maus pensamentos, né? Nós estamos numa constante guerra interior, né? No conflito interior entre o bem e o mal, né? Não que o mal exista, mas justamente a pouca compreensão do bem, né, faz com que nós entendamos que isso seja um mal em si, né? Peca aquele que pensa no mal? Sim, mas se ele controla e não consubstancia esse pensamento numa ação, já é, por si só, um avanço, né? Quer dizer, claro que não é o ideal, mas se nós temos controle sobre os nossos pensamentos, principalmente os ruins, né? E conseguimos pelo menos controlar o ímpeto de colocar aquele mau pensamento em ação, aquilo já é um avanço. Não é o ideal, porque nós não deveríamos nem pensar no mal, mas isso é uma condição que estamos ainda um pouco distante de alcançar. Mas o controle mental, o controle dos pensamentos, procurarmos higienizar as nossas mentes, afastando os maus pensamentos, afastando tudo aquilo que nos faz vibrar no mal, deva ser feito de maneira incessante, né, cotidianamente. É todo um exercício, né, que se pode fazer com a ajuda da prece, né, com a ajuda de boas leituras, com a ajuda de boas companhias, enfim, uma série de coisas, né, que podem nos auxiliar, né, a termos melhores pensamentos, e aí melhores ações também virão, né, de maneira conjunta. Eu vou trazer aqui até uma citação de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala o seguinte: o pensamento é criador. Não age somente em torno de nós. O pensamento não age somente em torno de nós. Sim. Influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gerando nossas palavras e nossas ações. Construímos com ele nossa vida presente e nossa vida futura. Olha que coisa! O pensamento constrói o nosso destino, né, Arthur? Então, tudo isso que você falou aí, a gente tentar mudar esse pensamento, né? Tentar ter uma vibração de tal forma que a gente consiga construir coisas boas com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio. Sim. Isso me faz lembrar a ação do pensamento sobre os fluidos ambiente, né? Exatamente. Os espíritos nos dizem isso, que é o nosso pensamento que torna ali a nossa volta um ambiente salutar ou não. E aí, mais uma vez, a gente verifica, né, quanto nós, às vezes, cultuamos certas ilusões em relação a isso. Ah, eu vou passar aqui um incenso na minha casa. Ah, eu vou mandar purificar. Mas você tem que purificar de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Medir Né? energia. Não é a fumacinha, né? A fumacinha que vai destruir esses fluidos ambientes deletérios, e sim o seu pensamento, né? Que vai atrair geradora, né? boas ou mais coisas, bons ou maus espíritos, né? Olha aqui, tem uma pessoa aqui que
O nome, não tem um nome, tem só um coraçãozinho, olha que bonitinho. Falou assim: meu pai reclama de tudo, da vida, do governo, das pessoas, só a opinião dele é a certa, quer dizer, o dono da verdade, né? Não dialogo não dialogo nem mais. Eu fico em silêncio, deixa ele falar, 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 ele fala até de Deus. Mas existe isso, né? Tem pessoas, é o que você falou, né? Muitas vezes a gente quer achar culpados para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. A minha vida não deu certo porque o governo é ruim. Então eu não dei certo. Ah, minha vida não deu certo por isso, por aquilo. Você falou isso na Sim, sua exposição. sim. Então, gente, vamos parar de reclamar, né? Vamos parar de reclamar e tentar olhar a vida com as coisas que ela nos oferece, né? Nos oferece os desafios, né? Os problemas que aparecem no dia a dia, que a gente tem que lutar com eles, enfrentá-los, eles vêm para a nossa evolução. A gente aprende com eles, né, Arthur? Exatamente. O que Essa postura mental, né, com a pandemia? Aprendeu muita coisa com a pandemia? Conta para nós. exatamente. Essa postura mental que muitos confundem com senso crítico, que na verdade é mais uma ranhetice, né? É uma tentativa de colocar o problema sempre como sendo exterior, né? É um escape que alguns nossos irmãos encontram justamente para não olharem para dentro de si, né? Às vezes até dominados pelo orgulho, né? De não ter que reconhecer, né, que são falhos, mas na verdade todos nós somos falhos, né? Todos nós temos que reconhecer em nós virtudes, sim, mas também falhas e limitações. A gente fala do governo, mas a gente esquece quem colocou aquele povo lá fomos nós, não é mesmo? Sim. Então, então é isso aí. Nós somos parte de tudo que acontece conosco. O nosso pensamento modifica não só a nossa volta, mas tudo que acontece. E você já reparou assim, quando você vai num determinado lugar com uma determinada atitude, geralmente você recebe a mesma atitude daquela pessoa com quem você contata. É do ser humano, não é? Você chega para um lugar lá que você vai reclamar alguma coisa, você chega agressivo, você recebe de volta agressividade, porque a questão da defesa, né, do indivíduo. Eu até li um trecho interessante de uma história. Você sabe que o elefante no circo, ele é prendido por um toco, né? Eles colocam um toco lá, prende ele numa corrente, a pata dele, e ele fica lá balançando para um lado para o outro. E ele, se ele fizesse isso assim, ele tirava o tronco. Por que ele não tira? Já imaginou isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque desde pequenininho, ele era preso àquele toco. E ele tentou várias vezes retirar. Até que ele pegou e falou assim, não, eu vou aceitar o meu destino. Eu não consigo. E então ele vive naquela ilusão que não consegue. Muitas vezes, nós ficamos justificando os nossos atos e vivemos na ilusão que nós não conseguimos mudar nada. Sendo que a gente tem a força dentro de nós. Não é mesmo? Foi uma das coisas que você disse. Através do nosso pensamento, através da mudança de atitude, a gente consegue mudar o mundo por fora. Olha só que coisa linda, né? E nós não estamos indelevelmente ligados ao mundo que nós vivemos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Uma vez que nós tenhamos merecimento de alcançarmos um mundo melhor, nós vamos. Ninguém vai esperar, né? Nenhum espírito espera os outros espíritos avançarem para ele avançar. O avanço é individual. Então, cada um deva fazer a sua parte, né? Claro, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos no coletivo. Sim, tenhamos preocupação com o coletivo. Mas o coletivo não mudará
se os indivíduos que fazem parte dele não mudarem também. Exatamente. E por que nós temos as leis, né? Para nos controlar, o nosso instinto aí. Né? O Império Romano que foi culpado de tudo isso, né? Ele que inventou É verdade. leis que regulam a sociedade, que são necessárias ainda para o nosso estágio de evolução. Sim. Mas vai chegar um momento que o respeito vai ser tão grande, mútuo entre nós, né? Entre eu, você, Arthur, Claudina, que está ali nos assistindo, coraçãozinho vermelho ali, sem nome, a Cida, a Denise, o Daniel. Então, a gente vai se respeitar tanto que a necessidade dessas leis não vão existir, né? Exatamente. Porque quando a gente se melhora, a gente naturalmente vai tratar melhor o nosso semelhante, né? Uma coisa leva a outra. Não se trata, não, você está falando isso, mas você está pensando só em si, no seu adiantamento. Não, porque a melhora moral, o aperfeiçoamento moral e também da inteligência, sempre, naturalmente, vai levar em consideração o nosso relacionamento, meu, individual, com o outro. Porque não existe aperfeiçoamento moral completo se eu não me preocupo com o outro. Mas a gente tem que conviver conosco mesmos. Nós somos responsáveis por nós mesmos, nós não somos responsáveis pelo outro. Se ele não se emenda, o problema é dele. Eu não tenho como resolver isso. Então, por isso que o aperfeiçoamento ele é unicamente individual e que vai acabar levando a um melhor relacionamento com os semelhantes, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu me amo. Eu não posso amar ao próximo se eu não me amo. Então, começa aqui para se refletir no externo, e não o contrário, né? Ninguém ama verdadeiramente o próximo sem se amar. E esse se amar não quer dizer você ser egoísta. É se amar no sentido de procurar sempre melhorar. Isso sim é se amar. Não é fazer o que você quer fazer, né? Às expensas dos outros. Não. Se amar é querer o melhor para si. O melhor para si não é o acúmulo de coisas, e sim o acúmulo de virtudes. É isso que Jesus quis dizer. E essas virtudes, se o homem é virtuoso, ele vai ter um bom relacionamento com o seu semelhante. É algo natural. Uma coisa está indelevelmente ligada à outra. Olha só, o coraçãozinho vermelho se revelou. Meu nome é Fernanda. Fernanda, muito prazer, seja bem-vinda. E ela está falando, ó, nós temos que purificar as nossas atitudes. E ela disse também que as nossas escolhas, né, o nosso livre-arbítrio, as escolhas erradas, elas vão pesar, moral e espiritualmente, né? Somos, tudo que a gente fizer, a gente vai sofrer as consequências. Sim. E aí, vamos evoluindo, caindo, levantando, né, Arthur? Sim, sim. É assim que funciona. Pois é. Bom, Arthur, a gente já está com 1h09 de live, né? A gente já poderia partir para as considerações finais. Eu queria que você desse seu recadinho aí com relação a essa liberdade tão ansiada, né? Todo mundo quer essa liberdade, aquela coisa maravilhosa. Sim. E dá uma mensagem de esperança para esse pessoal com relação a isso. Agradecemos aí pela oportunidade, né, de voltarmos a esse nosso bate-papo, que é mais que um bate-papo, é um estudo, né, que fazemos de uma maneira mais leve, né, com esse nossa conversa aqui, e dizer que realmente a liberdade deva ser muito prezada, é algo que não esteve presente de uma maneira tão clara no passado como é hoje, né? Hoje as sociedades primam muito mais pela liberdade dos indivíduos do que anteriormente. Exemplo disso foi a escravidão, né? Que era uma coisa institucionalizada, e hoje ainda existe, mas de maneira sempre vista como um crime, né? Há países, há lugares onde nós encontramos alguns casos ainda de escravidão, mas sempre, quando descobertos,
descobertas, essas situações são gravemente punidas, né? E isso foi um avanço da sociedade. Hoje, nós lutamos aí para que as nossas liberdades individuais sejam ainda mais respeitadas, estamos avançando rapidamente em relação a isso, mas sempre, como o Espiritismo nos diz, uma liberdade com responsabilidade, pensando aí sempre em se aquele meu ato, né, construído conforme o meu livre-arbítrio, não está prejudicando o meu semelhante. Porque se isso ocorre, então é que nossa liberdade não está sendo devidamente utilizada, né? Não está sendo devidamente exercida, né? Então, a mensagem que nos traz o Espiritismo é de sempre muita responsabilidade, como dissemos anteriormente, né, na passagem evangélica, tudo posso, né, mas nem tudo me convém. Tá? Né? Então, que possamos sair na nossa bolha do egoísmo, do individualismo exacerbado, para pensar, sim, no meu semelhante, na sociedade em que eu estou vivendo, e pensar sempre o que eu posso fazer para tornar o mundo melhor, e não o que os outros devem fazer para tornar o mundo melhor, porque tem que partir sempre de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Pelas nossas ações. Nós não podemos ser responsáveis pelo que os outros estão fazendo, né? Hoje, rapidamente aí terminando, se tem uma ideia, por exemplo, de que hoje eu tenho que pagar pelos erros dos meus antepassados, porque se houve escravidão, então existe uma dívida. No Espiritismo não existe dívida herdada, a dívida é sempre individual. Se eu ontem, numa encarnação passada, fui um escravagista, essa dívida eu carrego, né? E, obviamente, vou ter que prestar contas dela perante a minha consciência e perante as leis de Deus. Não vai ser o outro que jamais teve qualquer ligação com a escravidão ou com a escravatura que vai pagar por mim, ou ter que pagar aquela dívida, né? Então, essa noção é importante dentro do Espiritismo, né? Nós somos responsáveis individualmente pelas nossas ações, nunca pelas ações praticadas pelo nosso semelhante, por pior que ela possa ser. Beleza. Mas antes da gente finalizar, apareceu uma dúvida aqui que eu acho que é importante a gente esclarecer. Vamos colocar aqui, quer ver? José Gomes Pereira Filho. Boa noite. O que dizer às pessoas que se aprisionam a outras pessoas por um amor doentio? E acreditam que o amor liberta? Primeiro, o que elas sentem não é amor, né? É apenas posse, né? O indivíduo acha que o outro lhe pertence e que não pode ter a liberdade de viver senão com a sua companhia. São os casos dos crimes passionais, que inclusive nós mencionamos na nossa live logo no início, né? Quer dizer, então, o indivíduo julga que aquilo é amor, mas não é. É apenas, né, uma patologia do pensamento, onde ele se acha dono da outra pessoa, do seu companheiro, da sua companheira, né? E confunde isso com o amor. O amor nunca aprisiona. O amor somente liberta, como foi dito aí na própria mensagem do nosso aí, espectador. Isso mesmo. Gostei da sua colocação, e é isso mesmo, gente. O amor, existem várias formas de amar, e o amor verdadeiro é aquele que se preocupa, que cuida, que quer o bem da pessoa, né? Nesse caso aí, realmente, não é esse tipo de amor. Bom, então, nós agradecemos a todos que participaram aqui conosco. A Fernanda falou, o José Gomes falou que comunga com essa reflexão sua, viu? Tá vendo? Bom. A Fernanda, coraçãozinho vermelho, né? Diz que amor, estudo estará sempre aqui. Ô, Fernanda, que bom que você gostou. Venha ficar com a gente, vamos trocar ideias, porque o importante, gente, da sua participação é trocar ideia, tirar suas dúvidas, a gente fazer um bate-papo gostoso, né? Assim como foi hoje. E que Jesus abençoe a cada um de nós,
tá? Esse meio de semana aí, para o resto de semana, seja maravilhoso para cada um de vocês. E no final, agora, nós vamos colocar uma oração linda na voz da nossa querida Camila Fará, né? Sobre o Pai Nosso, da Meimei. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E obrigada, viu, Arthur, mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite de reflexão. Boa noite. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Pai nosso que estás nos céus, pelo Espírito de Meimei.